Queridos, sejam muito bem-vindos a mais um culto. Segunda-feira, invadimos a vossa casa para trazer uma mensagem muito especial da parte do Senhor. E eu quero que você aproveite este tempo para partilhar este link. E à medida que você vai partilhar o link, tanto o YouTube e o Facebook, vão entender que o conteúdo é muito bom e mais almas precisam ser alcançadas. Eu estou muito feliz, eu espero que você também esteja feliz por mais uma semana, assim que é, e por aquilo que Deus vai fazer na tua vida. E eu quero que você abra comigo a Eclesiastes 3. Olha, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Nós vamos tratar sobre a palavra. E a palavra ela transforma, consome, desfaz o que era suposto ser desfeito e ela gera milagre. Agora, o que eu quero saber entre a semente e a terra, o que é que vale mais? É a terra. Você tem que estar preparado para receber uma palavra. E ao receber esta palavra, que é a semente, você não pode menosprezá-la. Você não pode deixar com que ela seja qualquer palavra. Leve essa palavra a sério. Leve essa palavra com muita seriedade da parte de Deus. É Deus a falar contigo neste momento. É Deus a falar contigo neste momento. Abra comigo em Eclesiastes, logo do capítulo 3. Há um momento certo para tudo. Há um momento certo para tudo. Quem escreve este livro é Salomão, cujo seu pai era Davi. E Davi, ele foi muito cauteloso para seu filho, instruiu, cuidou dele, amou a ele e deixou instruções. E um dos ensinamentos que Davi deixa para seu filho Salomão é que ele devia investir a sabedoria. Ele devia investir a sabedoria. Logo, ainda num dos livros atrás, Salomão, ele ergue um tempo para o Senhor, sem ainda nenhum motivo qual específico, e Deus se agrada com esse texto, e Deus desce e pergunta: o que eu posso fazer para ti, meu filho Salomão? E ele diz: meu pai foi fiel a ti, cuidou do povo, governou tão bem, mas eu não sei como lidar com este povo. Não sei o que fazer com este povo. E o que eu te peço, se puder partilhar um bocadinho da sabedoria. Ele não pediu contenda entre irmãos, nem que matasse algum inimigo, nada. Ele pediu somente a sabedoria. E Deus disse: olha, vou dar a sabedoria e acrescentando um pouco mais mulheres, dinheiros, e seja lá o que for. E ele escreve Provérbios, escreve Eclesiastes. Eclesiastes ele escreve numa fase em que ele senta e começa a observar. Ou seja, uma das formas que você tem de adquirir a sabedoria é observando. Se alguém está lhe ferir, senta e observa. Se alguém está a invejar, senta e observa. Se alguém fala mal de si, senta e observa. Se você quiser adquirir conhecimento, senta e leia, estuda. Mas se você quiser adquirir sabedoria, senta e observa. Só quero explicar um pouquinho do que se fala em Eclesiastes, qual é o momento em que Salomão escreve Eclesiastes. Ele diz: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Eu não sei o que você faz, e tu, claramente que tem essa parte pastoral, mas tudo aquilo que você faz, de bem, de mal, há um tempo para acontecer essas coisas todas. Tanto que quem pratica o mal, há um tempo para o fim desse mal. Tanto também para quem pratica o bem, também há um fim desse bem. Tanto para quem cria contendas, há um tempo também para o fim dessas coisas todas. Mas aqui eu quero falar de uma outra forma de pensar. Nós temos as mesmas 24 horas, temos as mesmas oportunidades, temos, se calhar, diferentes ambientes, diferentes mentores, mas o tempo é igual. São 24 horas
disponível para cada um de nós. A questão é, como é que você usa esse tempo? Nós, como equipe, resolvemos usar este tempo para falar da palavra do Senhor. Este tempo já estava previsto por debaixo do céu, que um dia Judas sentaria e faria o seu trabalho. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o tempo. Alguns itens que eu quero que você pegue papel e caneta e vai registrar tão bem, para nós falarmos sobre o assunto. Porque o assunto é importante. Eu algumas tenho falado, assim, às vezes, tipo, como é que a cabeça de um ser humano consegue colocar, como é que é? O corpo, ou como é que um ser humano consegue colocar o seu corpo a dormir, saber que não conseguiu cumprir, assim que é, o seu propósito aqui na Terra. Mas teve o tempo, o dia todo, em nenhum momento tirou tempo para orar. Teve o dia todo para evangelizar. Teve o dia todo para fazer alguma coisa que edificasse ao reino. Mas, infelizmente, acabamos caindo naquilo que é a escassez do tempo. Nós temos o mesmo tempo, mas a única diferença é como usamos o tempo. Eu quero que você entenda aqui. O primeiro ato que eu quero que você entenda, escreva, é não reconhecer o tempo, não respeitar o tempo e não viver o tempo pode matar. Não respeitar o tempo, não conhecer o tempo e não viver o tempo, isso pode lhe matar. Existem algumas coisas que você tem que fazer no tempo certo. Existem algumas coisas que você tem que fazer e viver no tempo certo. Não jovens, por acaso, esta é a fase em que nós devemos entregar tudo de nós no tempo certo ao Senhor, fazer as coisas como devem ser feitas, santificarmos agora, entender que agora é a hora de fazer as coisas para o Senhor. Eu não falo só de igreja, mas de tudo aquilo que você tem como responsabilidade ao teu redor. Você tem que saber reconhecer o tempo. Este não é o tempo que eu devia estar a colher essas coisas todas. Este não é o tempo que eu devia estar a viver essas coisas todas. Este não é seu tempo. E quando não desrespeitamos e não reconhecemos, vai nos matar. Isso vai nos matar. Eu quero falar da segunda coisa que já falei a primeira, agora quero falar sobre a segunda fase, sobre o tempo. Quem não sabe lidar com o tempo não é abençoado. Quem não sabe lidar com o tempo não é abençoado. Isso é fato, é verídico e eu digo de forma assertiva. As bênçãos do Senhor, elas não vêm ao acaso. Alguns tipos de bênçãos ou milagres que o Senhor, o próprio Deus, Ele espera que a tua maturidade esteja intacta para recebê-las. Por isso chamamos aquilo de processo. Os processos da vida. Esse processo da vida está dentro e está composto num tempo. Está dentro do tempo. E nós temos que saber respeitá-las. O terceiro item que eu quero trazer aqui também é: quem não sabe lidar com o tempo toma decisões precipitadas. Quem não sabe lidar com toma decisões. Imagina eu, quantas decisões precipitadas eu mesmo, que você me olha como pregador, já tomei várias decisões precipitadas. Hoje eu me arrependo. Por isso que eu vim aqui falar com cautela sobre o tempo. Não tome decisões precipitadas fora do tempo. Está chateado? Calma. Está furioso? Descansa. Está angustiado? Ore. Mas não tome decisões precipitadas. E por último, porque ele ensina a saber lidar com o tempo. Quem não sabe lidar com o tempo perde a direção de Deus. Isso é muito poderoso. Quem não sabe lidar perde a direção de Deus. Sabe, nós temos que ter um comando.
E esse comando é o próprio Deus. A primeira coisa que você vai fazer é: Senhor, bom dia. Espírito Santo, bom dia. Qual é a agenda hoje? O que a gente vai fazer? Dê uma direção. O que eu falo? Para quem eu devo falar? A quem eu devo me aproximar? Com quem eu devo me conectar? E se fazemos isto da forma certa, que é primeiro buscar o reino do céu, e tudo o resto, Deus vai lhe direcionar. Deus vai lhe dar, vai lhe acrescentar. Devemos saber lidar com isto. Devemos sim saber lidar com isso. E não vivemos no achismo. Agora, eu quero lhe ensinar a saber lidar com o tempo. Sabe, eu sempre prego com um pouco de porrada, mas no fim eu trago uma solução. Deus é tão bondoso que é tardio a irar-se. Ele, na palavra dele, você vai te repreender, que a salvação vem para a repreensão. Ele vai te repreender. Você sozinho se arrepende e muda o teu caminho e começa a aplicar a coisa certa que deve ser. Então eu quero trazer aqui 3 coisas que vão lhe ajudar a lidar com o tempo. Reconhecer o tempo é a razão pelo qual você está nessa fase. Ou seja, reconheça em que fase eu estou, respeito e eu tenho que saber lidar com ele. Abra comigo, olha bem para o Eclesiastes 8:5. Quem obedece às suas ordens não será castigado. Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado a fazer o que é certo. E reconhecer o tempo, a fase que você se encontra, seja de dor ou de alegria, mas tem que saber aproveitar o tempo. Está feliz hoje? Aproveite. Está com dinheiro bom hoje? Aproveite. Compre tudo o que tu quiseres. Está a passar por uma situação de satisfação ou de dor? Aproveite esse momento também de dor, de angústia. Sabe lidar com ele. E o que depois você também vai ler em Provérbios 27:12, também que tem uma dica lá muito boa para você. E depois, o outro método que você pode usar para resolver ou então saber lidar com o tempo é: respeite o tempo, confiar no tempo de Deus. Vamos rapidamente abrir Tiago 1:3. Tiago 1:3, só para que na verdade possamos elucidar a você o que na verdade Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Ou seja, é difícil confiar no tempo de Deus. É difícil esperar no tempo de Deus, mas você deve esperar. Se Deus disse: eu vou lhe dar uma casa, eu vou lhe dar um casamento, eu vou lhe dar um ministério, confie no tempo de Deus. E por último, o que eu queria aqui deixar, que é o mais importante para cada um de nós, eu devo viver o tempo, ou seja, aproveitar todas as oportunidades em Deus. Há algumas oportunidades que a gente não aproveita em Deus. Há algumas amizades que a gente não aproveita em Deus. E também amizades, conexões, networking, Deus envia. E você deve saber aproveitar. Olha, uau, hoje eu estou com o Arafat, não, eu estou com o fulano de X, então eu devo aproveitar, estar com essa pessoa, sugar o máximo possível de sabedoria ou conhecimento dessa pessoa, para que na verdade eu possa saber lidar com o tempo. O tempo que eu tenho com alguém que sabe mais do que eu, e sugar aquela pessoa, é importante que você saiba lidar, aprender com isso. Mas não controlamos o tempo, mas temos como aproveitar o tempo. As 24 horas são as mesmas para todos nós. A pergunta é: o que você faz com as 24 horas que Deus lhe dá? Porque chega uma fase que perdemos o vigor, perdemos a resistência, a constância e a direção. E começamos a dizer: não, eu não aproveitei bem a minha juventude, não sei o quê. Começamos a tentar procurar um culpado para tal. Não, você tem as 24 horas disponíveis. Eu tenho muito tempo de hoje, o dia de hoje, para usar deste tempo para pregar para si. E eu sei que esta mensagem pode alcançar alguém que precisa saber como lidar com o tempo, como aproveitar as oportunidades, como viver no tempo de Deus.
E nós, como equipe, decidimos fazer este trabalho do Senhor. E quanto mais relacionamento e trabalho para o Senhor, Ele nos dá o tempo certo para fazer as coisas certas. Eu não sei para quem eu preguei, não sei para quem eu ministrei. Eu só quero desejar paz e prosperidade. E de vez uma próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Tchau!